Capítulo 57. Indesejável. Zurian olhou atentamente para as duas folhas de papel à sua frente, analisando metodicamente cada linha de texto e anotando as correspondências e diferenças entre os dois documentos. Zashi sentou-se ao lado dele, observando-o trabalhar com uma expressão pensativa, sem dizer nada. Apesar do silêncio opressivo e do humor sério, os dois papéis eram simples listas de nomes, colegas de classe, professores, funcionários públicos. Cada um deles listou qualquer pessoa que considerasse remotamente importante em sua própria folha de papel, sem nenhuma contribuição da outra. A esperança de Zurian era que, comparando as duas listas, eles pudessem ver se havia outros buracos óbvios na memória de Zashi. Ou a memória de Zurian, aliás, era improvável, mas Zurian não descartou inteiramente a ideia de que sua própria mente também havia sido adulterada. Isso é realmente necessário? Zashi perguntou a ele. Talvez eu tenha esquecido, cara. Zurian ergueu os olhos dos dois papéis para dar a Zashi um olhar incrédulo. Ei, eu só estou dizendo. Zashi protestou. Quero dizer, já faz um bom tempo desde que eu estou preso nesse ciclo do tempo, e ele foi expulso antes mesmo do início do ciclo do tempo. Eu teria que procurá-lo especificamente, e que razão eu tinha para fazer isso? Aparentemente, nem nos gostávamos, se eu entendi direito. Por favor, Zurian zombou. Zurian não tinha dúvidas de que a curiosa incapacidade de Zashi de se lembrar de algo sobre Veirs Boranova era de natureza artificial. Eu posso entender você tirando completamente o idiota da sua mente. Inferno, eu praticamente fiz isso sozinho. Mas esquecer completamente que ele existia e tudo sobre ele. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu, se Zashi acreditasse. Zurian só pôde concluir que alguém havia esfregado a mente de Zashi de tudo relacionado ao herdeiro Boranova. Ele não sabia por que Zashi não estava tão disposto a aceitar essa conclusão, embora tivesse suspeitas. Zurian voltou à sua tarefa de combinar nomes por um tempo, eventualmente tropeçando em um nome na lista de Zashi com o qual não estava familiarizado. Isso não foi muito surpreendente, a lista de Zashi era muito mais longa que a de Zurian, pois o outro garoto era muito mais social do que ele. Quem é esse cara Lenin-cão? Ele perguntou a Zashi. Ele estudou em um dos outros grupos durante os 2 primeiros anos, na academia, disse Zashi. Costumávamos sair juntos algumas vezes. Você não era muito amigável na época, então é provavelmente por isso que não se lembra dele. Acho que você nunca se misturou com os outros grupos, achou? Não, admitiu Zurian. Eu estava sempre muito ocupado naquela época. Eu mal interagi com meus próprios colegas de classe. Deixa para lá as pessoas com as quais não tinha motivos para conversar. Ainda assim, dei uma rápida olhada nos outros grupos, quando estava investigando nossos colegas de classe em busca de possíveis candidatos a Rehob. Não me lembro de ter visto nenhum Lenin-cão. Bem, eu disse que ele era um estudante, ressaltou Zashi. Ele falhou no exame de certificação e abandonou a academia. Bem, isso explicaria isso. Ele ignorou completamente as pessoas que não conseguiram avançar para o 3º ano, achando-as irrelevantes. Foi assim que ele também sentiu falta de Veirs. Vamos ter que fazer uma lista de pessoas assim e ver se há mais surpresas para nós, observou Zurian. Escaneando os nomes abaixo de Lenin, ele notou alguns nomes de outros grupos de estudantes. Dito isto, não posso deixar de notar que você conhece alguns alunos fora da nossa turma. Eu sei o que você está dizendo, Zashi o interrompeu. Você vai apontar como eu posso listar metade dos nossos companheiros de ano sob demanda, mas não consigo lembrar de um cara que foi para a nossa classe. É? Zurian cutucou. Sua resposta a isso. Você está certo. Definitivamente, há algo de anormal em mim esquecer esse cara dos Veirs assim. Você está feliz agora? Zashi disse, resignado. Sim, Zurian assentiu. Agora me diga quem é essa garota Anisha para você. Durante a hora e meia seguinte, eles passaram lentamente pelas duas listas de nomes, procurando por alguma peculiaridade. A boa notícia era que Zashi não tinha outros buracos gritantes em suas memórias, tanto quanto Zurian podia dizer. Apenas Veirs parecia estar totalmente em branco. Então, você acha que Veirs é Rehob? Zashi perguntou cautelosamente. Essa é a questão, não é? Zurian disse, tirando os óculos e inspecionando-os quanto à sujeira. Era principalmente uma maneira de perder tempo, enquanto ele pensava no que queria dizer. Sim, é, disse Zashi lentamente, como se estivesse conversando com um idiota.
Então, por que você não tenta responder? Hugo. Tão impaciente. É possível, disse Zorian. Mas eu não sei. Estou meio que incomodado com algumas coisas sobre isso. Como o quê? Zashi perguntou curiosamente. Como o fato de Venheres aparentemente ter limpado apenas a si mesmo da sua memória, disse Zorian. Isso é tão amador. Eu esperaria mais do Heirobi. Quero dizer, se fosse eu fazendo algo assim, eu teria apagado sua lembrança de mais 4 ou 5 estudantes aleatórios, para confundir um pouco a trilha. Zashi lançou um olhar sem graça. Sabe, Zorian, às vezes não consigo deixar de me perguntar se você é realmente Heirobi, ele disse. Você nos viu na mesma sala, no entanto, Zorian apontou, completamente despreocupado com as palavras de Zashi. Eu já sei que o Heirobi pode fazer simulacros, então isso não prova nada, disse Zashi, cruzando as mãos sobre o peito. Zorian fez uma anotação mental para pedir a Zashi para ensiná-lo a lançar o feitiço simulacro, já que era improvável que Zashi nunca tivesse aprendido o feitiço em todas as décadas que passara no ciclo do tempo e Zorian realmente queria o feitiço. Eles tinham problemas mais prementes no momento, no entanto, então ele relutantemente deixou a ideia de lado por um momento. A segunda coisa que me incomoda é que é difícil engolir que alguém como Venhers possa ser o relativamente discreto e paciente Heirobi, disse Zorian, arrastando a conversa de volta ao tópico de Venhers. Quero dizer, ele perdeu paciência em uma audiência disciplinar, pelo amor de Deus. Ele é ainda mais impulsivo do que você. Ei! Zashi protestou. Então, novamente, nenhum de nós é muito parecido com a pessoa que costumávamos ser antes do ciclo do tempo, somos. Admitiu Zorian. Existem muitas semelhanças, disse Zashi, balançando a cabeça em desacordo. Mas acho que ele tem um pavio curto antes que o tempo se mostre pouco. Você também era bastante desagradável para interagir antes do tempo e olhar para você agora. Provavelmente, isso foi uma vingança pelo comentário anterior de Zorian sobre a impulsividade de Zashi. Ele supôs que merecia isso. Eu tinha motivos para me comportar como eu, observou Zorian. Quem disse que Venhers não? Zashi perguntou. Tenho certeza que ele sentiu que seu comportamento também era totalmente justificado. Isso era verdade, Zorian admitiu. De fato, pode ser que a natureza do ciclo do tempo tenha removido a maioria dos problemas de Venhers e permitido que ele se acalmasse. Muito parecido com o próprio Zorian. Suponho que você esteja certo, disse Zorian após uma pausa. Ele balançou a cabeça para clarear um pouco os pensamentos. Eu acho que, no final, realmente não importa se Venhers é Heirobi ou não. O fato de você não ter lembrança dele significa que ele é alguém com quem Heirobi não quer que você interaja, o que o torna automaticamente importante. Temos que dar uma olhada nele. Oh, nenhuma discussão sobre isso, Zashi assentiu. Embora isso me faça pensar. Se Venhers realmente é Heirobi, o que vamos encontrar quando o rastrearmos? Dependendo de qual método Heirobi usou para deixar o ciclo do tempo, esperamos que seu colega neste mundo seja um cadáver sem alma como Arane ou uma pessoa inconsciente que não seja diferente do resto das pessoas ao nosso redor, disse Zorian. Por que um cadáver sem alma? Zashi perguntou, perplexo. Bem, estive pensando em como Heirobi poderia ter enganado o guardião para deixá-lo sair da realidade, e percebi que ele poderia ter pedido que sua alma fosse empurrada para o corpo do mundo real, explicou Zorian. Para um necromante como ele, pode ser bastante trivial simplesmente expulsar sua velha alma do corpo e continuar normalmente a partir daí. O guardião concordaria em fazer isso? Zashi perguntou. Isso pode fazer isso. Afirmava que teria que mudar de alma se o corpo no mundo real já tivesse um. Eu não posso lhe dar uma resposta para nada disso, obviamente, Zorian bufou. Não sei o suficiente sobre a necromancia ou as capacidades do guardião para dizer se é possível. É apenas uma ideia que estou considerando, só isso. Por um tempo, eles continuaram jogando várias possibilidades um para o outro. No entanto, eram apenas especulações selvagens, então eles desistiram dessa discussão como inútil em breve. Eles teriam que esperar até encontrar Venhers antes de poderem considerar adequadamente o problema. Um breve silêncio desceu entre eles, cada um deles, perdido em seus próprios pensamentos. Tem certeza de que não quer que eu dê uma olhada em sua mente? Perguntou Zorian depois de um tempo. O que? Zashi perguntou com incompreensão, sacudido de suas reflexões pela pergunta de Zorian. Um segundo depois,
Quando ele finalmente processou a pergunta, seu rosto se contorceu em um olhar irritado. Não. Absolutamente não. Sinto muito, mas eu já tive meu cérebro embaralhado por um mago mental e não quero ficar à mercê de outro. Além disso, qual seria o objetivo? Posso não ser um especialista em magia mental como você, mas mesmo eu sei que não há como restaurar memórias apagadas magicamente. Eu estaria deixando você vasculhar minha mente por nada. Bem, é verdade que uma memória apagada adequadamente é irrecuperável, admitiu Zurian facilmente, mas por que supor que o Rei Hobe executou a mente sem falhas? Eu vi a magia de sua mente em ação em um ponto, quando ele tentou usá-la contra mim, e ele não era tão bom assim. Há uma boa chance de ele ter perdido alguma coisa. Você tem uma imagem muito distorcida, o que constitui bom quando se trata de mágica, disse Zashi. Não é o Rei Hobe que é ruim, é você quem é terrivelmente bom nisso. A resposta ainda não. E se eu lhe disser que você ainda pode estar sob a influência da magia? Zorian perguntou. Zashi lançou-lhe um olhar surpreso. O que diabos você quer dizer com isso? Zashi perguntou com uma voz levantada. É difícil acreditar que você nunca encontrou ninguém mencionando Vers em uma das reinicializações anteriores. Zorian apontou com um suspiro. Ele nem sempre é mencionado, mas as pessoas falam sobre ele ocasionalmente. Em algum momento ao longo das décadas, você realmente deveria ter notado que havia um cara que todos da nossa classe conheciam, mas você ainda não se lembra. Bem, eu raramente estava na aula depois de algum momento. Zashi tentou. Zashi, você tem sido estranhamente evasivo em relação a Vers esse tempo todo, Zorian disse sem rodeios. Inferno, não faz muito tempo você lançou novamente a ideia de que pode ter simplesmente esquecido o cara. Como se até então não fosse óbvio que o cara havia sido excluído propositalmente de suas memórias. Eu esperava que você ficasse entusiasmado com a descoberta de algo tão importante, mas em vez disso você pareceu realmente interessado em descartar tudo. Zorian, você está complicando as coisas de novo, Zashi reclamou. Por favor, fale claramente. Mutar. Você provavelmente está sob algum tipo de compulsão para não se concentrar no tópico Vers, disse Zorian. E possivelmente esqueça isso depois de um tempo, se alguma vez lhe for apontado à força. Teremos que ver se você ainda se lembra dessa conversa amanhã. Nem brinque sobre a última parte, Zorian, Zashi avisou. Que eu teria feito no lugar de Rei Hobe, disse Zorian, encolhendo os ombros. Mas tenho a sensação de que você não precisa se preocupar com isso. Se Rei Hobe não se preocupou em mascarar melhor sua memória, é provável que ele não tenha se preocupado com algo tão relativamente sofisticado. De qualquer forma, a compulsão de descartar o assunto em si poderia ter sido suficiente. Quero dizer, se não fosse por eu ser tão agressivo e insistente sobre o buraco na sua memória quando se trata de Vers, você provavelmente teria descartado isso e, eventualmente, tirado isso da sua mente. Zashi sibilou algo baixinho que Zorian não entendeu, mas que ele tinha certeza que eram insultos e palavrões dirigidos a Rei Hobe. Algo sobre sua ascendência canina e seu gosto pelos órgãos genitais masculinos. Independentemente disso, Zashi passou os minutos seguintes andando pela área e murmurando para si mesmo. Ele parecia perigosamente instável, se Zorian fosse perfeitamente honesto. E não foi a primeira vez que Zashi fez algo assim. Ocorreu a Zorian que todas aquelas décadas que Zashi passou no loop temporal, com capacidade limitada de interagir com outras pessoas, devem ter sido mais difíceis para seu companheiro de viagem do tempo do que ele supunha. Quão pior, então, ele teria ficado se o ciclo temporal funcionasse como planejado e ele permanecesse lá dentro por centenas de anos ou por quanto tempo deveria durar? Talvez a serpente fantasma estivesse no caminho certo. Finalmente, Zashi parou de andar, passou a mão pelos cabelos de uma maneira frustrada e se virou para Zorian. Não acredito que estou fazendo isso, disse ele. Eu realmente não posso, mas parece que não tenho escolha. Zoriano. Sim. Zorian perguntou, curioso. Zashi finalmente iria deixá-lo dar uma olhada em sua mente. Provavelmente, ele não conseguia imaginar o que mais. Quero que você me leve ao fim de novo, disse Zashi, com uma expressão azeda no rosto. Afinal, vou precisar dessas aulas de magia mental. Oh, Zorian disse, piscando de surpresa. Ele não esperava isso. Sim. Claro. Ele não tinha certeza se deveria se divertir ou ficar irritado com esse resultado. Não era o que ele estava tentando fazer ao abordar o assunto,
Mas pelo menos certamente lhe traria muita diversão nos dias que viriam. Os 3 dias seguintes provaram ser bastante frustrantes. Pelo lado positivo, Zashi não se esqueceu de Veers, depois de um tempo, então qualquer compulsão com a qual ele estivesse trabalhando não se estendeu tão longe. Infelizmente, é aí que as boas notícias terminam. Sua busca por Veers não foi a lugar nenhum. Eles sabiam o nome do garoto, como ele era e onde ficava sua casa, mas ainda não conseguiam encontrá-lo. No final, Zashi e Zorian cobriram a cidade inteira com adivinhações, e eles ainda não conseguiam encontrá-lo. Ou Veers estava sob algumas alas pesadas anti-adivinhação, ou ele não estava em nenhum lugar perto da cidade de Soria. Para piorar as coisas, ninguém parecia saber nada sobre o cara, nem mesmo as várias autoridades. Zorian sabia ao questionar os funcionários da academia, e lendo suas mentes quando se recusaram a dar uma resposta, que Veers nunca mais interagiu com a academia após sua expulsão, mesmo que ele devesse vir assinar alguns documentos para finalizar as coisas. A academia enviou uma mensagem a Veers House para reclamar sobre isso, mas não recebeu nenhuma resposta. A polícia, por sua vez, não recebeu nenhum relato de que o garoto estava morto ou desaparecido, apesar do fato de Veers não ser visto há semanas. Eles até tentaram entrar em contato, diretamente com a Noble House Boranova para ver se podiam marcar uma reunião. Infelizmente, seus representantes disseram para eles se perderem. Não é por essas palavras que, na verdade, eles foram educados, mas ainda deixaram claro que não queriam falar com eles. Em suma, investigar Veers estava se mostrando muito mais difícil do que Zorian inicialmente pensava que seria. Nesse momento, entanto, Zorian não achou isso surpreendente ou particularmente decepcionante. Quando era simples algo sobre esse ciclo do tempo. Embora fosse um tiro no escuro, Zorian decidiu perguntar aos colegas sobre Veers para ver se eles sabiam alguma coisa. No mínimo, Benizek provavelmente ouvira alguns rumores sobre o desgraçado herdeiro de Boranova, mesmo que não houvesse como dizer se eles eram precisos. Você chegou na hora certa, pelo menos, disse a Koji enquanto se aproximava da sala de aula. Ela marcou a chegada dele na folha de presença que estava segurando nas mãos. Um sinal positivo. Qual é a ocasião? Zorian pensou em apontar que era realmente incrivelmente cedo, mas decidiu não fazê-lo. Deixe-a fazer o que quiser desta vez. Eu realmente queria falar com você, disse ele. Ela perguntou incrédula, dando-lhe um olhar de olhos arregalados. Quero dizer, claro. Sobre o que você quer conversar? Veers Boranova, disse Zorian. Ela perguntou com desgosto. Ele sentiu uma pontada de decepção saindo dela. Você realmente sabe como escolher um tópico, Zorian? Desculpe, disse ele, genuinamente um pouco arrependido. Ele provavelmente deu a ela um pouco de falsa esperança de convidá-la para sair ou algo assim, se os sentimentos que ele teve dela fossem de alguma indicação. Não é o que ele pretendia. Eu apenas pensei que você poderia saber algo sobre ele, já que você é o representante da classe e tudo. Para ser sincera, fiz o possível para tirá-lo da cabeça, disse ela. Eu não posso te dizer o quão feliz fiquei quando soube que ele foi expulso. Bem, sobre isso. Você sabe o que exatamente ele fez naquela audiência para ser expulso? Zorian perguntou. Não. Ninguém sabe, disse a Koja, balançando a cabeça. Ouvi pessoas dizendo que ele atacou um dos juízes, mas isso provavelmente é besteira. Isso é um pouco demais, até para Veers. Por mais que Zorian não gostasse do cara, ele tinha que admitir que havia verdade nisso. Veers geralmente tinha alguma restrição em relação a professores e outras pessoas que tinham poder sobre ele, então ele provavelmente não teria feito algo estúpido como atacar um juiz que decide seu próprio destino. Mas ele também não passou por ele. Então você nunca o viu ultimamente? Zorian perguntou. Nunca ouviu falar de nada sobre o que ele fez depois? Não e não, respondeu ela, dando-lhe um olhar desconfiado. Porque o interesse repentino em Veers. Zashi quer falar com ele sobre alguma coisa, mas não consegue encontrá-lo, disse Zorian. Eu concordei em ajudar, então estou perguntando às pessoas se elas sabem alguma coisa. Ele sentiu uma pontada de aborrecimento dela quando o nome de Zashi apareceu. Ele sendo repentinamente amigável com Zashi não se sentia bem com ela, ele podia dizer. Mas para seu crédito, ela não disse nada sobre isso. Um dia desses ele realmente tinha que perguntar por que ela não gostava tanto do garoto.
Talvez sua casa o tenha colocado sob prisão particular quando ele foi expulso. A coisa ofereceu. Foi um escândalo para eles, então eles provavelmente não o querem andando em público por um tempo. Pelo menos até as coisas morrerem um pouco. Conhecendo Villiers, ele provavelmente não conseguia lidar com pessoas falando pelas suas costas e zombando dele. Ele perderia a paciência e tornaria as coisas piores do que já eram. Talvez, Zorian concordou. Também era possível que Villiers fosse atualmente um cadáver sem alma e sua casa não quisesse que isso acontecesse por qualquer motivo. Eles estavam definitivamente invadindo a propriedade Boranova, em algum momento se não encontrassem outras pistas para a localização de Villiers. Isso faria sentido, mas sua casa não parecia se importar com suas explosões antes, então. Sim, a coisa concordou, assentindo. É vergonhoso quanto eles deixaram ele se safar. Não consigo nem imaginar o que meus pais fariam comigo se eu tentasse me comportar assim. Ser expulso. Eu provavelmente seria mandado embora para um de nossos parentes rurais como punição. Aposto que Villiers teria aprendido a controlar seu temperamento bem rápido se tivesse que trabalhar em uma fazenda toda vez que fizesse algo estúpido. Uau! Os pais de Akoja eram bem rígidos, aparentemente. Não é de admirar que ela tenha saído do jeito que aconteceu. Como você acha que seus pais reagiriam se você fosse expulso? Akoja perguntou curiosamente. Eu. Sinceramente não sei, admitiu Zorian. Sinceramente, acho que teria muito medo de descobrir. Eles já não gostam muito de mim, e o sucesso acadêmico é a única coisa que realmente tenho para mim aos olhos deles. Se isso acontecesse, eu apenas juntaria todas as minhas economias e pertences portáteis e deixaria o país ou algo assim. Eu nem me incomodaria em voltar para casa. Akoja olhou para ele surpreso por um momento, sem saber como responder. Ah! Ela finalmente disse, um pouco desconfortável. Entendo. Não se preocupe com isso, disse Zorian. É tudo altamente teórico, já que não há como eu ser expulso como Villiers. Uma última pergunta. Isso pode parecer estranho, mas você sabe do que Villiers era capaz? Akoja ainda o encarou pensativo por um momento, provavelmente ainda focado em sua admissão anterior. Ele ficou tentado a dar uma olhada rápida nos pensamentos dela para ver o que ela estava pensando, mas conseguiu se conter. Se ele começasse a olhar para os pensamentos superficiais das pessoas sem motivo, onde tudo terminaria. Além disso, olhar para os pensamentos de uma garota que tinha uma queda por ele provavelmente era uma má ideia para começar. Suponho que você queira dizer magicamente falando, disse ela finalmente. Zorian assentiu. Bem, seu comportamento atroz de lado, eu sei que ele estava realmente indo bem em termos acadêmicos. Suponho que a casa dele contratou algum instrutor particular para ensiná-lo, ou talvez eles mesmos tenham ensinado. Eu também sei que ele poderia fazer o fogo sem cantos e gestos, e com muita facilidade também, mas isso provavelmente não é incomum para um Boranova. Zorian assentiu. A Noble House Boranova era famosa por seu domínio da magia do fogo. Os olhos cor de laranja que todos os membros principais da casa compartilhavam sugeriam que isso era resultado de algum ritual de linhagem ou aprimoramento, em vez de um método secreto de treinamento, mas não havia informações publicamente disponíveis sobre os detalhes específicos. Casas eram notoriamente secretas sobre essas coisas. Agradecendo a Akoja por seu tempo e paciência, Zorian continuou na sala de aula. Ainda havia algumas pessoas com quem ele queria tentar a sorte. Olá Benezek, disse Zorian, sentando-se ao lado do garoto. Você se importa se eu perguntar uma coisa? Ah! Então o grande Zorian finalmente se digna de voltar ao seu velho amigo. Benezek disse. E aqui eu, pensei que você tinha me substituído por Zashi. Se Benezek não estivesse sorrindo muito quando disse isso, Zorian poderia estar realmente preocupado que o garoto se sentisse menosprezado. Assim, ele apenas agradeceu a sorte que Benezek fosse uma pessoa muito descontraída que não levava as coisas para o lado pessoal. Também ajudou a não serem amigos muito próximos, com toda a honestidade. Embora isso fosse mais culpa de Zorian do que de Benezek. Não seja tão melodramático, Zorian disse a ele. Você pode ter mais de um amigo, sabia? Verdade, verdade, Benezek concordou prontamente. E você parece muito mais feliz este ano do que costuma ser também. Talvez também tenha uma namorada. Ele balançou as sobrancelhas para Zorian sugestivamente, fazendo Zorian revirar os olhos para ele. Tudo bem, não me diga, zombou Benezek.
Você sabe que eu vou descobrir sozinha em breve, certo? Você sabe alguma coisa sobre Veers? Zurian perguntou, ignorando a pergunta. Veers? Benezek perguntou. Ah, acho que você só agora descobriu porque ele não está conosco este ano. Eu continuo esquecendo que você mora no meio do nada e realmente não fala com as pessoas. De qualquer forma, sim, ele perdeu a paciência com a audiência disciplinar e foi expulso. Acho que mesmo as casas nobres têm apenas tanto capital político para queimarem pessoas como ele. Você sabe o que ele realmente fez? Zurian perguntou. Benezek não. Ele conhecia todo tipo de especulação sobre o assunto, como que ele ateara fogo a um dos testemunhos escritos por testemunhas ou aquele em que dormiu com a filha de algum funcionário de alto escalão da academia e se gabou durante a audiência. Todos eles ouviram de um amigo que ouviu de um amigo. No entanto, Zurian não deu muita importância a eles. Sem surpresa, Benezek não tinha ideia de onde Veers poderia estar no momento. Isso não quer dizer que ele não tenha nada útil a oferecer em relação ao tópico. Você sabe, você não é a única pessoa pedindo por ele, disse Benezek. Ouvi dizer que há pessoas perguntando discretamente sobre o paradeiro dele por um tempo agora. Estão oferecendo dinheiro a quem puder provar que o viram. Hã? Você sabe quem eles são? Zurian perguntou. Eu já teria mencionado isso, disse Benezek, dando de ombros. Mas olhando para os suspeitos mais prováveis. Acho que foi a casa dele que os contratou. Se não são eles, é improvável que eles deixem alguém basicamente oferecer uma recompensa por conta própria. Talvez eles não saibam. Ofereceu Zurian. Se eu sei, não há como eles não entenderem, disse Benezek, balançando a cabeça. Sou apenas um amador curioso. Casas nobres têm profissionais reais em sua folha de pagamento. Então a casa dos Veers também estava procurando por ele. Curioso. Estranho que eles não o encontrassem, se a Noble House Boranova tivesse sua própria rede de inteligência, como Benezek alegava, eles realmente deveriam tê-lo encontrado até agora. Especialmente porque eles eram seus parentes e, portanto, presumivelmente o conheciam muito melhor do que Zurian jamais poderia. Agradeceu a Benezek pela informação e seguiu em frente. Não, eu não sei o que Veers fez para ser expulso, disse Tinami. Mas não precisava ser nada particularmente hediondo. Se a academia realmente faz você passar por uma audiência disciplinar, eles já estão completamente cansados de você. Ele provavelmente gritou com o juiz ou algo similarmente menor, e eles decidiram que era uma desculpa tão boa quanto qualquer outra. É realmente uma pena que ele não pudesse se controlar mais. A última coisa que sua casa precisa é algo assim. Por quê? Zurian perguntou curiosamente. O que há de errado com a casa dele? A Noble House Boranova é uma casa militar, disse Tinami. Eles sofreram muito nas guerras da Alaska. Oh, isso é algo como o que aconteceu com a casa Noveda? Zurian perguntou. Eles também foram roubados de seus bens. Ah, você sabe disso. Ela disse. Não, não é bem assim. Eles resistiram ao choro sem perder muitas pessoas, ao contrário do Noveda. Mas eles ainda sofreram perdas incapacitantes na dissolução da antiga aliança e estão muito longe de se recuperar. Ter o herdeiro designado da casa se comportando assim. Isso não vai ajudar as outras casas a levá-los a sério novamente. HMM. Então a casa Boranova estava enfraquecida, mas não tanto que as pessoas pudessem saquear do jeito que fizeram nos Novedas. Provavelmente não era do seu interesse que Soria fosse destruída, então por que Veers apoiaria a invasão? Talvez ele simplesmente não se importe com sua casa. Zurian refletiu alto. Normalmente eu zombava da ideia de um herdeiro da casa nobre que não se importa com a casa que eles passaram a vida inteira sendo arrumados para assumir em algum momento, mas há claramente algo engraçado acontecendo com Veers, Tinami disse. Então eu não sei. É possível. Embora suas explicações fossem interessantes, Tinami não conseguiu dizer a Zurian onde encontrar Veers. E como Tinami era o último de seus colegas de classe que ele planejara perguntar sobre o garoto briguento, esse era o fim de sua investigação atual. Foi surpreendentemente útil. Ele deixou a classe para encontrar Zashi e relatar suas descobertas. O outro viajante do tempo decidiu conversar com Jvin sobre ter aulas de mágica mental em vez de acompanhar Zurian à aula, mas ele já deveria ter terminado. Surpreendentemente, quando Zurian chegou ao escritório de Jvin, ele descobriu que Zashi ainda estava lá dentro. Isso pode ser muito bom ou muito ruim. Ele não teve
que esperar muito, felizmente. Cerca de 15 minutos depois que ele chegou, a porta se abriu e Zashi saiu do escritório. Então, como foi? Zorian perguntou. Surpreendentemente suportável, disse Zashi. Ele ainda era meio insultuoso, mas não me provocou completamente desta vez. Sim, é praticamente a verdadeira personalidade dele, até onde eu sei, disse Zorian. Então ele concordou em ensinar você? Sim, Zashi confirmou. Foi fácil. Fizemos um acordo sobre isso nos primeiros 15 minutos. Então, o que você tem feito esse tempo todo? Zorian perguntou curiosamente. Ele decidiu realizar sua primeira lição naquele momento. Não. Sim, disse Zashi. Zorian lançou-lhe um olhar sem graça. O que eu quero dizer é que ele me deu uma breve lição lá no final, mas não foi por isso que demorou tanto. Passamos a maior parte do tempo discutindo sobre sua teoria. Tenho uma compulsão em mim. Ele pensou que era estúpido da minha parte não ter alguém me vigiando imediatamente para ver se há alguma verdade nisso. Bem, ele está certo, Zorian disse sem rodeios. Mesmo que você não confie em mim para fazê-lo, você deveria pelo menos pagar um dos magos certificados no emprego da Guilda dos Magos para examiná-lo. Eles são bastante confiáveis. Eu mesmo usei os serviços deles em um ponto. Na verdade, confio em você mais do que em especialistas como esses, disse Zashi. É só que eu não quero ninguém usando magia mental em mim. Ter alguém olhando através dos meus pensamentos é um último recurso para mim. Essa compulsão, se é que existe, claramente não é uma questão premente. É praticamente irrelevante neste momento. Prefiro ter tempo para aprender a lidar com isso sozinho. Se você diz, disse Zorian. Eles tiveram esse argumento antes. Não havia necessidade de outra repetição. Em outras notícias, tenho perguntado em toda a nossa aula sobre Veirs. Ele contou a Zashi as poucas coisas que descobriu ao interrogar os colegas de classe. O fato mais importante, é claro, era que a Noble House Boranova parecia estar procurando por Veirs também. Droga, disse Zashi. Eu acho que não há sentido em invadir a propriedade deles, agora, existe. Se ainda não conseguirmos rastrear o Veirs até o final do reinício, provavelmente ainda devemos fazê-lo. Só para ter certeza, você sabe? Mas se eles realmente estão procurando por ele, então ele obviamente não está lá. Eu não entendo, disse Zashi. Uma pessoa como ele é muito distinta para simplesmente desaparecer. Somente seus olhos garantem que a maioria das pessoas observe sua passagem aonde quer que ele vá. No entanto, é como se a Terra o tivesse engolido. Talvez ele tenha saído fisicamente do circuito. Zorian franziu a testa. Teoricamente, poderia acontecer. As cópias das pessoas dentro do ciclo do tempo eram tão reais quanto suas contrapartes no mundo real. Exceto pela intervenção do guardião, deve ser possível que uma cópia simplesmente saia da realidade do ciclo do tempo e entre no mundo real. Acho que é possível, mas não devemos tirar conclusões precipitadas, disse Zorian. Vamos tentar localizá-lo primeiro e ver o que acontece. Não vejo o que podemos tentar que ainda não fizemos, Zashi deu de ombros. Além de invadir a propriedade, Boranova, isto é, e já sabemos que isso provavelmente é um beco sem saída. O reinício ainda é jovem, disse Zorian, apesar de concordar amplamente com Zashi. Vamos esperar e ver se ele aparece em algum lugar. Talvez sua casa, com sua maior mão de obra e recursos, possa localizá-lo para nós. Não era como se eles não tivessem nada para fazer enquanto isso. Durante a semana seguinte, Zorian e Zashi avançaram lentamente suas aulas com Jvin e Elani que ficaram de olho em Veirs. Infelizmente, o herdeiro Boranova nunca apareceu em lugar algum e suas tentativas de encontrá-lo não deram em nada. Eles até visitaram muitos dos assentamentos próximos a Sayuri em sua busca, apenas para voltar de mãos vazias. Zashi sustentou a ideia de que talvez Veirs tenha ido propositadamente para algum lugar muito longe, em vez de seguir a cidade e seus arredores. Nesse caso, eles podem ter mais sorte em localizá-lo no início do reinício, antes que ele tenha tempo de se afastar muito do terreno familiar. Era a melhor ideia que eles tinham, mas não lhes ajudou no momento. E também não explicou por Veirs iria querer fazer algo parecido. Apesar de seus problemas em encontrar Veirs, Zorian estava feliz. Eles finalmente tiveram uma pista real sobre a identidade de Rei Ruby. Alanik concordou em ensiná-lo mais sobre magia da alma e seus projetos pessoais estavam indo muito bem. Ele até conseguiu convencer Taiven a aceitar Elisashi como viajantes do tempo,
apesar de suspeitar inicialmente. O objetivo de conscientizar o Taiwan sobre o ciclo do tempo era para que eles pudessem continuar com seu projeto de elaborar um plano de treinamento perfeito para o Taiwan. No entanto, uma vez que Taiwan estava realmente convencido de que estava dizendo a verdade, ela decidiu que também poderia ajudá-lo, encontrando alguém com seu próprio nível de habilidade. Ela alegou que era a melhor maneira de realmente praticar magia de combate, e que ele iria começar a estagnar se ele continuasse lutando com bonecos de treinamento e monstros de masmorra. Para esse fim, ela primeiro colocou contra seus 2 colegas de equipe e depois contra alguns de seus ex-colegas que conseguiu convencer a lutar com ele. Ele venceu cerca da metade das lutas. Ele poderia ter vencido todos eles, é claro, mas usar seus poderes mentais ou vários itens mágicos era contra o espírito das longarinas. Estou tentado a pedir uma briga, disse Taiwan um dia. Mas real, não é onde você se limita a invocações. Mas tenho a sensação de que vou levar um chute no traseiro e não acho que meu orgulho possa aguentar isso. Sim, se eu a aceitasse sem se segurar, simplesmente derrubaria suas barreiras mentais e explodiria sua mente na inconsciência, disse Zorian. Você não tem o poder de me derrubar antes que eu desmantele suas defesas mentais. Você fez uma vez, mas não mais. Sim, eu pensei que era assim, ela sentiu. E nem me inicia em todas as bombas que você está carregando. Eu já vi os testes que você e Kael fizeram com todas essas granadas experimentais de poções. Você provavelmente poderia me derrotar apenas saturando toda a área com elas, considerando quantas delas você criou. Eles são tão caros quanto parecem. Pior, Zorian fez uma careta. As granadas em si não são tão ruins, mas a experimentação necessária para refinar sua receita e algo que seja eficaz é assassinato no meu estoque de dinheiro. Atualmente, estou ficando sem dinheiro hoje em dia. Parece que vou ter que começar a roubar os invasores, afinal. Taiwan balançou a cabeça com tristeza. Você diz isso tão casualmente, disse ela. Eu acho que essa coisa do ciclo do tempo está tendo uma influência ruim sobre você. Engraçado. A maioria das pessoas acha que o ciclo do tempo melhorou meu comportamento, disse Zorian com um sorriso. Mas sim, acho que de certa forma estou realmente piorando. Após uma breve discussão sobre a moralidade do ciclo do tempo e o comportamento permitido para as pessoas conscientes das reinicializações, os 2 se despediram e foram para suas respectivas casas. Na manhã seguinte, Zorian e Isashi entraram no escritório de Vin, pensando que teriam outra lição de rotina do homem. Mas eles estavam errados, porque quando chegaram, encontraram o escritório já ocupado por alguém. Foi Laniko. Eles estavam conversando casualmente quando Isashi e Zorian chegaram, tomando um chá, geralmente se comportando como amigos perdidos que finalmente se reuniram. Ah, Sr. Kazinski e Sr. Noveda, disse Vin. Apenas as pessoas que procurávamos. Vá em frente e sente-se. O Sr. Zoski e eu estávamos trocando algumas histórias muito interessantes.